Estamos na aula 9 do curso e hoje vamos estudar um dos arquétipos mais conhecidos da dinâmica de sistemas, a tragédia dos comuns. Até aqui você viu estruturas de reforço e competição. Agora vamos analisar o que acontece quando vários agentes exploram um recurso compartilhado. Mesmo que você esteja assistindo essa aula isoladamente, ela é essencial porque esse padrão aparece em questões ambientais, econômicas, empresariais e até organizacionais. Se essa aula fizer sentido para você, já curta o vídeo, deixe sua dúvida ou reflexão nos comentários e inscreva-se no canal. Esse engajamento é fundamental para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e entregue essas aulas para mais pessoas interessadas em pensamento sistêmico e dinâmica de sistemas. E para acompanhar nossos projetos e iniciativas, pesquise por Hélice Consultoria nas demais plataformas e redes sociais. Agora vamos para mais uma aula. O que nós vamos ver hoje, chamado de tragédia dos comuns, né? Um dos arquétipos que existem bastante estudados, é esse chamado tragédia dos comuns. E o que é isso, basicamente, né? Isso foi estudado já por um economista lá em 1883, William Lloyd, e depois o Garrett Hart, em 68, ele deu uma formulada mais do jeito que é conhecido atualmente, né? Ele identificou um padrão de comportamento humano, que basicamente, quando você tem um recurso comum, por isso chama tragédia dos comuns, né? Você tem um recurso comum, tipo, onde pescam vários pescadores, né? Então, se cada um, vamos dizer assim, tenta maximizar o seu benefício individual, o que pode acontecer no final é a pescaria acontecer de uma forma muito intensa, e isso sobrepor, né, a capacidade do lago, dos peixes se reproduzir. E aí o que acontece? Acontece que acabam os peixes no lago, daí o nome tragédia dos comuns, né? Isso é muito interessante porque era tido assim como quase que inevitável, né? Então, teve uma cientista social, Elinor Ostrom, da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Ela fez um trabalho de campo muito exaustivo, estudou várias comunidades que exploravam recursos comuns, né? E ela identificou que nem sempre essa tragédia dos comuns, como era conhecida, né, ela acontecia. Quer dizer, as comunidades conseguiam resolver o problema de tal maneira não que o recurso não se extinguisse, né? Isso deu a ela e também a um outro economista, ambos estudaram essa questão aí da, da governança econômica, né? Daqui no final da aula a gente vai falar um pouquinho mais. Para mostrar um pouquinho de como que é essa tragédia do comum, eu separei aqui dois vídeos curtos, né? Um é sobre a tragédia do comum, está em inglês, mas está legendado, né? E o outro é da própria Elinor Ostrom, uma entrevista no Milênio. Eu coloquei exatamente onde ela fala do problema, né? E como é que ela estudou, mostrando que a tragédia dos comuns não é um que sempre acontece. Pode acontecer, a maioria das vezes acontece, né? Se não tiver uma cooperação, mas nem sempre acontece. O que é essa tragédia dos comuns, né? Então, nós vamos fazer um modelo, primeiramente um modelo causal, né? Um diagrama causal, depois o diagrama de estoque e fluxo. Como sempre, o modelo que a gente vai fazer é bastante didático, bastante simplificado, mas já é suficiente para vocês terem aí um insight sobre o que é essa tragédia dos comuns. Então, vamos lá. Então, vou começar com o diagrama causal, né? Então, nós temos aí os peixes no lago, né? Então, um lago cheio de peixes, né? E dois pescadores. Vamos fazer de conta que só tem a comunidade tem dois pescadores, né? E todo dia os pescadores vão lá, o pescador A faz a pescaria dele, a pescaria A, né? E o pescador B faz a pescaria B, certo? Então, quanto mais peixes tem no lago, a tendência é o pescador A pescar mais e o pescador B também pescar mais.
quanto mais eles pescam, o que acontece? O número de peixes no lago diminui, certo? Essa é a tendência. Então, nós temos um loop aqui, que é um loop de equilíbrio, tanto do pescador A quanto do pescador B. Por quê? Claro que se for só pescando, 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 o que vai acontecer com o lago? Uma hora o número de peixes do lago cai, tanto que ou pode até zerar, que aí não tem pescaria mais. Por isso que isso aqui tem um limite, não é a pescaria para a vida inteira, correto? Bom, muito bem. E o pescador A, ele pescando, o número de peixes que ele pesca, vamos dizer assim, o estoque de peixes que ele conseguiu pescar na vida dele vai aumentando, né? Isso aqui é um indicador de quanto que ele, vamos dizer assim, quanto que ele ganha, né? Quanto que ele ganha de peixes. Ou se ele é um pescador, ele vende os peixes, então dá uma ideia de quanto que ele ganhou dinheiro vendendo peixe, certo? Então aqui é uma espécie de poupança que ele tem que vai indicar quanto que ele vendeu de peixe. Quanto mais ele se enriquece, vamos dizer assim, com vendendo peixe, mais ele pesca. Aí ele pode comprar um balde maior, outra vara de pescar, uma rede. Ou seja, a tendência é quanto mais peixe ele pesca, mais peixe ele tem, mais dinheiro ele tem, mais recursos ele tem para pescar mais. Então isso aqui é uma coisa, vamos dizer assim, ilimitada. Por isso que é um ciclo de reforço esse mais. Mesma coisa acontece com o pescador B. E cada um tem uma taxa de pescar. Então, esse fator aqui é o que vai determinar quanto de peixe ele vai pescar. Então, vai depender muito do quanto de recurso ele tem e quanto que ele pretende pescar. Então, é uma decisão individual. E, normalmente, como mostra o problema de tragédias comuns, cada um individualmente tenta pescar o máximo. Então, falou a própria Elinor Ostrom na entrevista dela. Só que o lago é um recurso renovável, ainda bem, né? Porque tem a reprodução dos peixes, como mostrou lá na animaçãozinha, né? Cada 2 peixes geravam um filhote. Então, o lago vai se renovando. Tem uma taxa de reprodução, então isso também é um recurso que vai o quê? Crescendo. Só que acontece o seguinte, se eu pesco muito peixe mais do que a reprodução, evidentemente, o que vai acontecer? O número de peixes no lago vai cair tanto, vai chegar a zero e vai acontecer a tal da tragédia do bem comum, ou tragédia dos comuns, que é a extinção dos peixes do lago. Então, esse é o modelo causal, né? Vamos dizer assim, é bem interessante, porque você nota que vamos dizer, uma comunidade onde as pessoas exploram um determinado recurso comum e que vai extinguindo esse recurso comum, se não tiver um controle. O que a Elinor Ostrom provou foi o seguinte: tem comunidades que conseguem conversar, né, o pescador A com o pescador B, no sentido de quê? De limitar o número de peixes que eles pescam no lago. E com isso, de tal maneira que a reprodução compense o que eles estão retirando do lago, né? Então, todo o trabalho dela, que foi feito em cima de provar isso através de estudos junto à comunidade, né? E ela conseguiu provar e ganhou até um prêmio Nobel. O trabalho dela se classifica, do ponto de vista econômico, como governança econômica. Vamos para o diagrama de estoque e fluxo. Então, o número de lagos no peixe é um estoque. Inicialmente, a gente colocou no estoque 10 mil peixes. Então, tem 10 mil peixes no lago, e tem o pescador A, que faz a pescaria dele, e o pescador B, que faz a pescaria dele, certo? Quanto mais eles pescam, o que vai acontecer? Diminui o número de peixes no lago. Por isso que tem um ciclo aqui de equilíbrio. Embora a setinha aqui esteja apontando para fora, mas aqui está saindo os peixes estão saindo do lago. E aqui, quanto mais a pesca, mais peixes ele pescou, mais recurso ele vai ter e ele vai poder pescar mais. Claro que vai depender, a mesma coisa do pescador B, vai depender também da taxa de pesca do pescador A e do pescador B. Então, se a gente vê essas equações aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui, ó, taxa de pesca do A vezes o número de peixes A. Ou seja,
O número de peixes A é basicamente o recurso que o pescador A tem para despender na atividade de pescar. Comprar barco, comprar rede para pescar, coisas desse tipo. E a taxa de pescar é o quanto que a decisão dele, quantos peixes ele vai pescar por dia. A mesma coisa tem com o pescador B, né? Se eu ver aqui, ó, mesma coisa, taxa de pesca de B vezes o peixe B. Então isso funciona dessa maneira e cada vez que passa, né, o número de peixes do lago vai diminuindo. Claro que o lago tem os peixes que se reproduzem, então depende da taxa de reprodução. Então, essa equação aqui da reprodução é basicamente, né, o que é? Taxa de reprodução vezes o número de peixes no lago dividido por 100. Essa taxa a gente ajusta. Eu comecei aqui com 1%, né, mas você pode ir ajustando. Então, como é que eu posso ir ajustando? Vem aqui e ajusta aqui o número de peixes que o pescador A pescou, eu estou iniciando com 100, o número de peixes do pescador B, eu estou iniciando com 100, o número de peixes no lago, eu estou iniciando com 10.000, né? Aqui, ó, se eu clicar aqui, ó, 10.000, né? Mas eu posso ajustar aqui. A taxa de pesca do pescador B é 0,1, a taxa de pesca do pescador A é 0,1 e a taxa de reprodução é 1%. Ou seja, 1% do peixe no lago. Então, a cada interação, são esses números que são utilizados. Então, vamos dar uma olhadinha agora na simulação, o que vai acontecer. Aí, vou pegar aqui agora cada ponto desse para a gente ver, né? Então, vou pegar primeiro aqui, ó, o peixes no lago, certo? Olha lá, era 10.000, começou com 10.000. No começo, o que acontece? Os peixes até reproduzem mais do que está sendo pescado. Mas a partir de um certo momento, o que acontece? O número de peixe pescado começa a aumentar muito, então o número de peixe no lago não está sendo reproduzido o suficiente para manter o número de peixes do lago e vai caindo até chegar em zero. Quando chega em zero, evidentemente, acabou, acontece a tragédia dos comuns, né? Então acabou a pescaria para todo mundo. Então vamos dar uma olhada aqui na pescaria do ar. Ó. Quando chega no zero, ela vem crescendo. Vou botar só a pescaria do ar aqui. Ó. Ela vem crescendo. Quando o peixe acaba no lago, acabou. Então acaba o ar. Pescaria do B, mesma coisa. Aqui tem uma diferencinha, eu vou explicar aqui depois por quê. E o número de peixes e do B é exatamente esse aqui, que eles conseguem pescar durante todo o tempo. E a reprodução, olha só o que acontece com ela, quer dizer, vamos ver aqui também, ela começa a reproduzir, né, aumentando de 100, 1% de 10.000 dá 100, quer dizer, aumentando, quando chega no máximo aqui, depois ela começa a cair. Ou seja, chega um ponto que ela chega em zero. Se eu pegar aqui a pescaria, ó, quando ela chega, a reprodução chega em zero, então eu chego no meu limite de pescaria e ponto, acabou. É assim que acontece. Se eu pegar a tabela, aqui tem os números, né? Então, aqui é o número de peixes A, peixes B, aqui é o número de peixes no lago, 10.000, começa com 10.000, e aqui é a pescaria do B. Então, se eu for lá embaixo na tabela, vou dar uma olhada aqui, ó. Note que aqui já começou a cair, né? Então, aqui, ó, até aqui, ó, tem mais de 10.000 peixes. Aqui já começou, chegando num ponto máximo aqui, 10.900, ó, 10.990, 10.991 peixes. No tempo 18 aqui dá 10.991. Depois começa a cair de novo. Começa a cair de novo, não, começa a cair, né? E aí o que acontece? Vai caindo o número de peixes no lago até chegar em zero. Quando a pescaria de um é 662, então aí acabou o número de peixes no lago. Então, basicamente, essa simulação, né? Então, simulando aqui novamente, depois a gente vai ver aqui. Isso aqui eu extraí desse documento Prêmio Nobel, né? Da organização do Prêmio Nobel. Tem um texto que é bem uma linguagem popular, ele está aqui, ó, né? Esse trechinho aqui é que eu traduzi aqui
e botei aqui no nosso modelo. Então, é um texto sobre governança econômica. Então, o que está escrito nesse trechozinho aqui? Governança econômica, a organização da cooperação. Tradicionalmente, a teoria econômica tem sido, em geral, uma teoria de mercados, ou, mais precisamente, sobre preços de mercado. No entanto, existem pelo menos duas razões pelas quais a ciência econômica deve se estender além da teoria dos preços. Primeiro, os mercados não funcionam adequadamente, a menos que contratos adequados possam ser formulados e executados. Portanto, precisamos de entender as instituições que apoiam os mercados. Segundo, uma atividade econômica considerável ocorre fora dos mercados, dentro das famílias, das empresas, associações, agências e outras organizações. Portanto, precisamos de teorias para explicar por que essas entidades existem e como elas funcionam. Os laureados do Prêmio Nobel de 2009 foram fundamentais para estabelecer a governança econômica como um espaço de pesquisa. Elinor Ostrom forneceu evidências sobre as regras e mecanismos de aplicação que governam a exploração de recursos comuns por associações de usuários. Oliver Williamson propôs uma teoria para esclarecer por que algumas transações ocorrem dentro de empresas e não nos mercados. Ambos os estudiosos aprimoraram bastante nosso entendimento sobre instituições que não são de mercado. Então, foi um prêmio Nobel assim, bastante diferente, né? Porque, vamos dizer assim, como disse aí o próprio texto da organização do prêmio Nobel, né? Eles fugiram daquela concentração de que o mercado é o rei da organização, né? Na verdade, eles mostraram aqui que muito da economia acontece fora dos padrões de mercado, das negociações de mercado. Então, basicamente é isso, né? Que é o Tragédia dos Comuns, e eu vou lançar um desafio para vocês, né? Para vocês pesquisarem na internet. Essa é a última aula de arquétipos de sistema. E sobre arquétipos de sistemas. Vocês vão achar um monte de coisa, né? Tem muita coisa, inclusive no Insight Maker, né? Vocês podem procurar modelos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a falar. Aqui na nossa descrição aqui eu falo, tem vários links aqui que vocês podem ver, né? O link da animação está aqui, ó, tá vendo? O link da entrevista está aqui, então vocês podem ver ela completa. E aqui tem os trabalhos dos ganhadores do Prêmio Nobel, né? Então, a organização do Prêmio Nobel fez. Tem o resumido, que é o popular, que a gente viu ali o iniciozinho, e tem aqui o completo, que é mais detalhado do ponto de vista de teoria econômica. Nessa aula você viu como a tragédia dos comuns surge quando indivíduos agindo racionalmente para maximizar seus próprios ganhos acabam levando um recurso coletivo ao colapso. Modelamos o caso didático dos pescadores e do lago. Enquanto cada um aumenta sua capacidade de pesca, o estoque de peixes diminui até atingir zero, caracterizando o colapso do sistema. Mas também vimos algo fundamental: a tragédia não é inevitável. Estudos de Elinor Ostrom mostraram que, como regras claras, cooperação e governança adequada, comunidades conseguem preservar recursos comuns ao longo do tempo. Na próxima aula, avançamos para o encerramento do curso, conectando todos os arquétipos estudados e consolidando o pensamento sistêmico como ferramenta estratégica. Se essa aula ampliou sua visão sobre recursos compartilhados e cooperação, já se inscreve no canal, curta o vídeo, deixe suas reflexões nos comentários. Siga também a Hélice Consultoria nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição.